Eu já vi muita gente aí dizendo que esse filme é o melhor filme de terror de 2023. Será que é mesmo? Vamos conversar um pouquinho então sobre o Fale Comigo? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Fale Comigo, ou Talk to Me, que é um filme de 2023 dirigido pelos irmãos Philippou, que são mais conhecidos por conta do canal deles no YouTube, o Haka Haka. Esse Fale Comigo é o primeiro longa-metragem que eles dirigiram e é sim uma grata surpresa. O filme conta a história da Mia, interpretada pela Sophie Wilde. Ela é uma jovem que perdeu a mãe há algum tempo e ainda não conseguiu lidar com o luto. Por conta disso, ela evita até ter muito contato com o pai dela e acaba passando mais tempo na casa da melhor amiga, a Jade, interpretada pela Alessandra Jensen. Certo dia ela vai na casa dos amigos da Jade e eles fazem uma brincadeira bem saudável. Eles têm uma mão feita de cerâmica e eles fazem uma brincadeira em que essa mão é colocada em cima da mesa e uma outra pessoa fica amarrada de frente para essa mão. Ela aperta essa mão e fala, "Fale comigo." E no momento em que ela fala isso, um espírito aparece na frente dela. Só que o que é mais legal em relação a essa brincadeira é que, primeiro, ela de fato funciona, porque na primeira vez que a protagonista aperta a mão, a gente já vê um fantasma na frente dela. Só que outra coisa que também é interessante é que somente a pessoa que está apertando a mão é que está vendo o fantasma de fato. Todos os outros estão vendo apenas a reação que aquela pessoa tem ao ver o fantasma, mas elas não veem o fantasma em si. Então, como forma de entreter as pessoas que estão ao redor, eles ainda têm uma outra sacada nessa brincadeira bem saudável, em que a pessoa que está apertando a mão permite que o fantasma entre no corpo dela. Ou seja, ela está dando autorização para o fantasma para possuir ela mesma. Só que o que começa como sendo essa brincadeira nada inocente, logo se torna perigosa. Já que uma vez que você está abrindo uma porta por outro lado, você também está abrindo a possibilidade de que algo do outro lado venha para cá. Uma das coisas que mais me agradou a respeito desse filme aqui é a maneira como ele parece não perder tempo com coisa que não precisa ser explicada. A origem da mão, por exemplo, ela não é explicada, ela não é mostrada pra gente. Existem algumas teorias que são apresentadas ali uma vez ou outra, mas nada que explique de fato aquele objeto, o que é algo bastante positivo. Outra coisa que é legal também é a maneira como o filme já apresenta pra gente logo de início a presença desses espíritos. Como eu disse, no primeiro momento em que a protagonista senta ali na mesa e aperta aquela mão, a gente já vê um fantasma. Então não há dúvida de que aquela mão de fato funciona. Em outras palavras, o filme não tenta esconder esse seu lado sobrenatural. Ele abraça ele. Outro aspecto narrativo que eu acho muito interessante é o ponto de vista que o filme adota. Porque assim, a gente vê o filme todo apenas pela visão da protagonista. A gente só vê os espíritos quando a protagonista está vendo espíritos também. Quando são outros personagens que estão sentados naquela cadeira e apertando aquela mão, a gente não vê espírito nenhum. A gente vê apenas a reação deles em relação àquilo que eles estão vendo. E por que isso? Porque a nossa visão é a mesma da protagonista. Se ela não está vendo espíritos, nós também não vemos eles. E isso cria uma conexão muito maior entre o público e a protagonista. Só que ao mesmo tempo, essa escolha narrativa ela também possibilita uma leitura mais ambígua em relação àquilo que a gente está vendo. Porque por mais que a gente saiba que a protagonista está vendo aquilo que ela está vendo, a visão dela por si só não é necessariamente confiável. Afinal, uma das coisas que é dito em certo momento é que os fantasmas, os espíritos ali, eles mostram para a pessoa aquilo que eles acham que ela quer ver. Então, por mais que a protagonista esteja vendo aquelas coisas, elas não necessariamente representam a realidade, porque ela pode estar sendo enganada pelos espíritos. Em relação ao estilo adotado pelos diretores, é notável a maneira como eles conseguem compor a sua narrativa de uma maneira visualmente interessante. Por exemplo, toda a sequência inicial ela é filmada em plano sequência, e essa escolha ela acaba amplificando o tempo daquela cena, porque parece que ela dura mais tempo do que ela de fato dura, porque ela não tem cortes, e também ela amplifica o choque final daquela cena, que é bem chocante. Eles também fazem um movimento de câmera muito interessante nas cenas de possessão, porque é como se o personagem fosse empurrado para trás pelo espírito que está entrando no corpo dele. E essa escolha ela também serve para reforçar um dos subtextos desse filme aqui, que é a sua relação com o consumo de drogas. Porque esses personagens aqui eles estão usando os espíritos, estão usando a possessão como se fosse uma droga. E essa ideia de ser meio que empurrado para trás é algo que a gente vê constantemente no cinema quando a gente vê determinados personagens usando drogas. E dá para ir até mais longe nessa relação com as drogas, porque quando a gente vê a protagonista tentando fazer o ritual de possessão sozinha, é como se o filme estivesse passando pra gente essa ideia de que ela tá completamente viciada. E ela tá buscando naquilo que tá fazendo mal para ela a solução para os seus problemas.
Só que mais do que um filme que fala sobre drogas, por exemplo, esse aqui é um filme que fala profundamente sobre luto. E a construção que o filme faz em relação a esse tema é sensacional. E a protagonista está passando por tudo que a gente vê ela passar porque ela não consegue lidar com a falta que a mãe dela faz para ela. Inclusive, numa entrevista, os diretores falaram sobre essa ideia da mão, né? Algo que ela tem que apertar para poder ser possuída. Inicialmente, nas primeiras versões do roteiro, não era necessariamente uma mão, era simplesmente um objeto amaldiçoado. Só que eles falaram que o uso da mão é significativo porque a protagonista, ela está evitando qualquer tipo de contato humano, tanto é que ela não tem contato com o pai dela. Em oposição a isso, quando a gente vê vídeos dela com a mãe dela, esses momentos que foram registrados ali são recheados de contato humano. É a mãe dela encostando nela, ela encostando na mãe dela, enquanto que quando a gente vê ela e o pai dela, a própria maneira como a cena é filmada distancia os dois, porque ela tá de frente e o pai dela tá no fundo, fora de foco, e ela ainda abre a torneira pra, não ouvir o que ele tá falando. Então, assim, existe esse distanciamento entre ela e o pai, enquanto que na relação dela com a mãe existia uma proximidade muito grande. Então a mão, ela serve como essa conexão entre esse aspecto passado da vida dela e aquilo que ela não tem mais hoje em dia, ou pelo menos que ela acha que ela não tem. Então todos esses aspectos que eu destaquei aqui, eles são extremamente positivos. Só que tem algumas coisas que eu não necessariamente gostei tanto a respeito desse filme aqui. Mas eu tenho que admitir que são questões bastante pessoais, tá? Mas uma delas, um dos motivos de eu não ter gostado tanto do filme, em alguns momentos eu achei esse filme um pouquinho óbvio demais. Por exemplo, tem toda uma sequência ali envolvendo uma tesoura que o filme constrói para ser algo que é surpreendente, mas quando acontece, soou apenas óbvio para mim. Dava para ver que aquilo ia acontecer, então aquela cena acabou perdendo muito do seu impacto. E por falar em impacto, tem um outro momento do filme em que há uma certa inversão, em que a protagonista consegue ver as coisas através do olhar do espírito. E aquela sequência é sensacional, sensacional mesmo. E o que acontece? A partir do momento que aquilo acontece, eu pensei que haveria uma mudança de perspectiva. Eu pensei que, agora a gente vai explorar esse outro lado do mundo dos espíritos, do mundo dos fantasmas. E não é isso que o filme faz. Ele apenas mostra algo pra gente de relance e meio que deixa isso de lado depois. O que faz sentido dentro da proposta do filme faz sentido dentro daquilo que eu falei a respeito da maneira como os espíritos agem, porque eles podem estar te enganando, eles podem estar te mostrando coisas que não são verdadeiras. Só que ao mesmo tempo, eu queria ver mais daquilo. Sendo verdadeiro ou não, eu queria ver mais daquilo. E o último ponto, de novo, bastante pessoal, é que eu não achei o filme muito assustador. Ele tem ali os seus momentos de terror, mas eu não achei nada assim surpreendente, sabe? Então, me decepcionou um pouquinho por esse lado. Então, esse filme aqui, ele claramente tem muitas qualidades, muitas das quais eu levantei aqui ao longo desse vídeo. Mas diante daquilo que o filme apresenta pra gente, de algumas das ideias que são expostas ali, eu achei que ele ficou um pouquinho aquém do que ele poderia ser. Só que, ao mesmo tempo, os elementos que ele se propõe a explorar, como o luto, como a falta de contato da protagonista, isso sim, ele faz muito bem. Então sim, é um filme muito bom. Mas seria o melhor filme de terror de 2023? Talvez. Mas talvez ele seja o melhor filme de terror de 2023, porque 2023 não teve muito filme de terror bom. Por hoje é isso, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de curtir, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.